Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje e das próximas aulas daqui até o final do ano vão tratar de um assunto relacionado à composição da matéria, a átomos, tabela periódica, elementos químicos, mas a gente vai tratar desse assunto com muita tranquilidade, com muita calma. Tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar o conteúdo. Para começar, eu quero falar para vocês um pouco da história da reflexão sobre esse interesse do homem em entender a composição da matéria. E aí, devo dizer para vocês que isso começou há muito tempo atrás, muitos séculos antes de Cristo. Lá na Grécia Antiga, com os filósofos gregos, nós tínhamos alguns pensadores que começaram a refletir a respeito da composição da matéria, do que era formada a matéria. Entre esses filósofos destacam-se Leucipo e Demócrito. Atribui-se a esses dois filósofos a utilização do termo átomo. Átomo é uma palavra de origem grega e que significa não divisível. Então, com as reflexões propostas por Leucipo e Demócrito, lembrando que eles não são cientistas, eles são filósofos, e estavam buscando entender a composição da matéria. Então, a partir da consideração deles, foram propostas as seguintes teorias. A matéria não poderia ser dividida infinitamente, então chegaria a um ponto, uma menor parte da matéria, em que você não poderia dividir mais. E a matéria, ela tem um limite com as características do todo, mais ou menos assim. Se eu pego um pedaço de ferro, pego aqui uma barra de ferro, e aí eu divido essa barra de ferro até um pedaço em que eu não posso mais dividir, eu vou chegar numa estrutura mínima dessa barra de ferro que ainda vai preservar a característica do todo dessa barra de ferro. Esse limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, que são, então, os átomos. Então, essa partícula da matéria que não poderia mais ser dividida, mas que ainda apresentaria as características da matéria como um todo, aí no exemplo que eu estou dando da barra de ferro, seria, então, o átomo. O átomo, que é essa palavra de origem grega, como eu estou dizendo a vocês, e que ela significa o seguinte: o A ele é designativo de não, ele quer dizer não. E o tomo quer dizer divisível. Então, a palavra átomo significa não divisível, tá bom? Então, é importante entender isso aqui nesse momento, porque vai ser fundamentais para a gente acompanhar toda a transformação no pensamento a respeito do átomo, tá? Na sequência, a gente vai ver que essas ideias propostas por Leucipo e Demócrito lá em séculos antes de Cristo permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Somente em 1808, um cientista chamado John Dalton, ele voltou a pensar, voltou a refletir, e aí um cientista pensando, né, a respeito da composição da matéria. E aí o que ele fez? Ele pegou as ideias propostas por Leucipo e Demócrito 2.200 anos antes e melhorou um pouco essas ideias. Então, segundo as propostas do modelo de Dalton, que é um modelo que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, gente, é uma bola semelhante à bola de sinuca. Tá? É um dos jogos possíveis de se fazer
com bolas de sinuca é o bilhar. Então, é só pensar na bola de sinuca. Tem até a imagenzinha aqui embaixo, ó. Bolinhas de sinuca. Então, segundo Dalton, os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Ou seja, seriam estruturas isentas de carga, seriam estruturas maciças. Os átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. Então, surgia aqui com o Dalton o conceito, né, que mais tarde viria a ser de reações químicas. Né? Esse rearranjo dos átomos configurariam aí, então, as reações químicas lá na frente. Então, o conceito, a ideia que se tinha de átomo, ela começa a avançar, a ser aprimorada, ser vista de forma prática, experimental, a partir de Dalton. Porque Leucipo e Demócrito, como eu disse para vocês, 2.200 anos antes de Dalton, eles eram filósofos gregos, eles não eram cientistas, então eles ficavam só na ideia da teorização, né? Só no achismo, vamos assim dizer. Depois de Dalton, a gente tem Thomson, que eles são mais ou menos da mesma época. Eles chegaram a trocar informações. O Thomson, ele propõe um modelo que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Ele propõe que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente preenchida, completamente maciça, no qual ela seria dotada de carga positiva. Essa carga positiva distribuída de forma igual no átomo. Sobre a superfície dessa gelatina estariam os elétrons, que seriam portadores de carga negativa. A carga total do átomo seria igual a zero, mais ou menos assim. Se você somar o total de carga positiva com o total de carga negativa, a carga total seria zero. Aqui, matematicamente, eu estou dando um exemplo para vocês, né? Mais 7 menos 7 igual a zero. O modelo atômico de Thomson ele foi derrubado em 1908 por Ernest Rutherford. A gente vai perceber que isso é muito comum na ciência. O trabalho que um cientista fez anteriormente, ele, alguns anos depois, algumas décadas ou séculos depois, ele é derrubado com uma nova ideia, com um novo entendimento. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Por quê? Porque é mais importante que alguém faça as investigações para compreender melhor um determinado fenômeno do que, de repente, ficar com uma compreensão equivocada. Então, as propostas de Leucipo e Demócrito há mais de 2.000 anos, hoje, ela é totalmente reformulada, ela está totalmente refeita. E, no entanto, as reflexões que eles, Leucipo e Demócrito, começaram há milhares de anos atrás, foi fundamental para que a gente pudesse chegar no entendimento em que temos hoje. Então, essa reflexão, esse constante movimento de pensar e repensar o que se sabe a respeito da matéria é fundamental. Mas aí, em 1908, um cientista chamado Rutherford, isso aí já no início do século XX, né? 1908, já é início do século XX. Ele realiza um experimento em que ele bombardeia uma lâmina de ouro com um feixe de radiação alfa. Então, o experimento é um experimento muito importante, que vocês vão estudar ele bastante no ensino médio. Tá? Já estou adiantando aqui, dando um spoiler do ensino médio para vocês. E o que o Rutherford conclui? Com os resultados desse experimento que ele fez, o Rutherford conclui que a matéria ela é descontínua. Professor, o que você está querendo dizer? Olha para uma parede aí agora. Olhando para essa parede aí, você acha que existe espaços
entre as estruturas que compõem essa parede? A princípio, você diria que não. Mas se eu pedir para você olhar a nível atômico, será que esses átomos que compõem a parede que você está olhando, que integram as moléculas que estão na parede que você está olhando, será que esses átomos eles estão todos coladinhos um do lado do outro, ou será que existe um espaço entre eles? Então, o experimento de Rutherford, que é esse que está aí na tela, conclui que existe um espaço entre um átomo e outro. Esse espaço atômico que existe entre as partículas, ele permite que algumas partículas atravessem esses espaços. E aí é por isso que nesse experimento aqui, quando a lâmina de ouro foi bombardeada pela radiação alfa, a gente percebe que algumas partículas da radiação alfa atingiram aqui no fundo desse papel fotográfico, uma parte sofreu um desvio e uma outra parte foi repelida. Então, no próximo slide, a gente vai ter um entendimento ampliado disso daí. O que acontece? A partícula alfa, ela veio em direção ao átomo e uma parte passou direto. Tá vendo? Uma outra parte veio aqui e sofreu um desvio. E uma outra parte bateu aqui e voltou. Tá, professor, mas o que isso daí significa? O que isso daí representa para mim? Isso representa que o átomo ele tem uma região central positiva, tá aqui, ó, pequenininha, tá vendo? Diferentemente do modelo do Thomson. O modelo do Thomson é esse aqui de cima. É o modelo que eu vou numerar aqui como modelo 1. O de baixo é o modelo do Rutherford. O modelo 1 não permitiria a passagem de partículas alfa para atingir o fundo do papel fotográfico. Vou voltar aqui na tela anterior para a gente ver. No modelo de Thomson, não poderia acontecer isso aqui, ó. A emissão alfa atingindo aqui, ó, no fundo do papel fotográfico. Não haveria espaço para ela passar nos átomos, segundo Thomson. Segundo Rutherford, não. Segundo Rutherford, a gente tem espaços que permitem a passagem de emissões alfa para atingir no fundo do filme fotográfico. Então, ó, a maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Algumas partículas alfa sofreram desvios de até 90 graus ao atravessar a lâmina de ouro, e algumas partículas foram repelidas, né? Retornaram no sentido em que foram. Isso foi muito importante para a compreensão da matéria, porque agora, qual é o entendimento que se tem a respeito do átomo? O átomo ele tem uma região central positiva, chamada núcleo. Tá? Esse núcleo ele é muito pequeno em relação ao átomo como um todo. E para que houvesse um equilíbrio entre as cargas, se um núcleo ele é positivo, eu tenho que ter as cargas negativas em algum lugar. Então, as cargas negativas ficariam numa região chamada de eletrosfera, que é uma região que fica ao redor do núcleo. Nesse conceito, né, nesse entendimento a respeito do átomo, é que a gente vai ter o surgimento do átomo nuclear. É o átomo que possui um núcleo, certo? E esse modelo atômico, que é um modelo proposto por Rutherford, é um modelo atômico que fica conhecido como modelo planetário. Então, é importante que você preste atenção nesses nomes, porque isso cai bastante em provas, em avaliações, né? Daqui a alguns anos vocês vão estar fazendo o Enem, e isso cai bastante, porque é o entendimento que o aluno precisa ter de o cientista, a forma que ele pensava e o nome do modelo que ele propõe. Então, para a gente repetir aqui, a gente tem um modelo de Thomson, que é um modelo de Dalton, perdão, que é um modelo da bola de bilhar, o modelo de Thomson, que é o modelo do pudim de passas, e agora o modelo de Rutherford, que é o modelo planetário. Então, são 3 modelos até agora.
Dalton, com o modelo bola de bilhar, Thomson, com o modelo pudim de passas, Rutherford, com o modelo planetário. Todos esses modelos são modelos que foram construídos de forma imaginária para tentar entender o funcionamento do átomo, porque até hoje ninguém nunca viu um átomo. Então, se a gente nunca viu, a gente só pode realmente ficar no campo da imaginação. Ok? Tranquilo até aqui? Rutherford, ele não explicou muito bem como que os elétrons ficavam distribuídos na eletrosfera. E aí vem esse cientista chamado Niels Bohr, que propõe uma organização dos elétrons lá na eletrosfera. E baseado em que o Niels Bohr propõe essa organização dos elétrons na eletrosfera? Baseado no comportamento de decomposição da luz. Não tem a formação do arco-íris? O que é a formação do arco-íris? É a luz branca sendo decomposta em todas aquelas cores, mais ou menos de acordo com esse fenômeno que está acontecendo aqui embaixo, ó, que eu estou indicando com a seta vermelha. Você tem ali a luz branca passando pelo prisma, sendo decomposta em todas as luzes ali do arco-íris. Então, experimentando, observando e verificando o comportamento das cores, da manifestação luminosa, o Bohr ele sugere que os elétrons estejam distribuídos na eletrosfera em 7 camadas, 7 níveis de energia, que ele então denomina por letras K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas elas são fundamentais para explicar, por exemplo, a manifestação da luz. Porque como que a luz se manifesta? O elétron ele salta de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Por exemplo, ele sai da camada K e vem aqui na camada L. Quando ele volta para sua camada de origem, que é a camada K, ele tem que perder energia e perde essa energia na forma luminosa. Que é mais ou menos assim, para o elétron saltar de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele tem que ganhar energia. E depois, para ele voltar para a camada original, ele tem que perder essa energia. E aí ele perde essa energia na forma luminosa, que é chamado de fóton de luz. Entendeu? Essa é a ideia. Mais ou menos isso daqui. Ó. Vou fazer um desenho aqui embaixo. Ó. Isso aqui é o núcleo do átomo, núcleo positivo. Aí eu tenho aqui uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Digamos que eu tenho aqui na primeira camada um elétron. Essa primeira camada aqui é a camada K. K. A segunda camada é a camada L e a terceira camada é a camada N. Eu, no caso aqui, só fiz 3 camadas, tá? Então, imagina que esse elétron aqui que está na camada K, ele ganha energia e vem parar aqui na camada M. Ele ganhou energia. Mas ele não vai ficar com essa energia toda para ele. Ele vai perder essa energia e vai voltar para a camada K, perdão. Vai voltar para a camada K. Quando ele faz esse movimento de volta para a camada K, ele perde a energia na forma de luz. E é aí a manifestação de luz que a gente vê no nosso dia a dia. Essa é a explicação de como que tem a propagação da luz, como que tem a manifestação da luz. Tá legal? Então, pessoal, o nêutron ele vai ser descoberto tempos depois, porque a partícula átomo ela possui 3 subpartículas fundamentais, que são os prótons, dotados de carga positiva, que ficam localizados no núcleo, os nêutrons, que são nulos, não possuem carga, por isso que eles são chamados de nêutrons, e que também estão no núcleo, e os elétrons, que são negativos, que ficam localizados na eletrosfera. Então, nunca esqueçam disso. O átomo ele é formado por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são as cargas positivas, os elétrons são as cargas negativas.
Os nêutrons não possuem carga. Não possuem carga. Aí você pode até se perguntar, professor, o positivo e o negativo eu até entendo. Mas e o neutro, o que não tem carga, para que ele serve? Ele serve para dar estabilidade ao núcleo do átomo. Porque imagina vocês que o núcleo do átomo ele esteja carregado com cargas positivas. Ó, uma carga positiva aqui, outra carga positiva aqui, outra carga positiva aqui. Tá vendo ali? Ó? Eu coloquei 3 cargas positivas, 3 prótons, pertinhos aqui uns dos outros, ó, formando um núcleo com 3 prótons. Na ciência, a gente aprende uma coisa fundamental que se refere ao comportamento de cargas elétricas. O que é isso que eu estou querendo dizer? Certamente vocês já ouviram isso, que os opostos se atraem. Na ciência, isso daí a gente estica um pouco mais e diz o seguinte: cargas opostas se atraem. Se cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem, se afastam. Então, esse núcleo que eu desenhei aqui com 3 prótons, são 3 prótons, são 3 partículas de cargas iguais. Eles iriam estar se repelindo, iriam estar querendo se manter afastado, porque são cargas iguais. E, no entanto, o núcleo ele não fica assim, o núcleo ele é estável, ele tem uma estabilidade. O que vai dar estabilidade ao núcleo é justamente a presença dos nêutrons aqui, ó. Mais ou menos assim, ó, entre um próton e outro, aparece aqui um nêutron para poder evitar que haja briga entre os prótons. Mais ou menos isso, grosseiramente falando, tá? Então, os nêutrons eles são fundamentais no que se refere à estabilidade do núcleo atômico. E a proposta de existência dessa partícula, dos nêutrons, é uma proposta feita por James Chadwick. Esse cientista ele é constantemente esquecido pelos livros de ciências, né? Então, eu sempre que eu estou dando aula sobre esse assunto, eu faço questão de dar o mérito a esse cientista, porque foi uma descoberta, foi uma pesquisa muito importante que ele fez e que explica o comportamento estável que os átomos possuem. Já quando a gente chega para uma época mais próxima de agora, a gente vai encontrar o modelo de Summerfield, que é um modelo em que diz que a eletrosfera ela não é formada por órbitas circulares. Porque até então, até aqui, o que nós tínhamos? A gente tinha um núcleo positivo, e ao redor desse núcleo, a eletrosfera. Então, a ideia que se tinha até Summerfield era de que essa eletrosfera, com as suas camadas, eram camadas circulares, do jeito que eu estou fazendo aqui. Tá vendo? E, na verdade, não é assim. Summerfield, através das suas pesquisas, através dos seus trabalhos, sugere que a órbita das camadas da eletrosfera sejam órbitas elípticas em diferentes planos. Sabe o que é uma elipse? Ó, isso aqui é um círculo, mais ou menos, né, pessoal? Estou desenhando mais ou menos. É um círculo. Uma elipse é um círculo mais achatadinho. Tá vendo? Isso é uma elipse. Então, Summerfield sugere que as camadas da eletrosfera sejam órbitas elípticas em diferentes planos, mais ou menos assim. Ó, eu tenho uma aqui, outra camada em outro plano aqui assim, outra camada em outro plano aqui assim, e mais uma para cá, e até 7 camadas em diferentes planos. Isso aqui já vai dando bem a aparência do átomo que a gente normalmente pensa quando ouve essa palavra. Né? Os desenhos animados, os filmes, toda vez que vão representar um átomo, eles não fazem com tantas camadas, mas pelo menos 3, né?
tem o desenho do Jimmy Neutron, tem o uniforme do super-herói Átomo, o outro super-herói nuclear também, das histórias em quadrinhos da DC, que eles têm esse símbolo aqui no uniforme deles, né? Então, aqui é um resumo dos modelos atômicos que a gente tem, desde os primeiros lá propostos por, não Leucipo e Demócrito, né, mas a partir de Dalton. Desde o primeiro modelo proposto por Dalton, né, o modelo bola de bilhar, até os modelos mais recentes, que são os modelos de Summerfield, e tem outros cientistas que colaboraram com ele também, Schrödinger, Heisenberg, outros cientistas que colaboraram, mas aqui a gente tem um resumo. A gente começa aqui, ó, no modelo de Dalton, modelo bola de bilhar, passando para o modelo de Thomson, modelo do pudim de passas. Observa que do modelo de Dalton para o modelo de Thomson, a gente já tem a ocorrência de carga elétrica. No modelo de Dalton não havia carga elétrica. No modelo de Thomson já surge carga elétrica. Depois a gente tem o modelo do Rutherford, que é o modelo planetário. No modelo planetário a gente tem a região central, que é o núcleo do átomo. Depois a gente tem a contribuição de Bohr. Percebam que eles são muito próximos. Ó. O Bohr é de 1913, o Rutherford é de 1911. Então, eles são contemporâneos ali em termos de concepções, ideias sobre o átomo. Depois a gente tem o Chadwick com a existência dos nêutrons, até que a gente chega no modelo Summerfield com as órbitas elípticas em diferentes planos. Aqui, uma outra imagem também que resume um pouco dessa evolução dos modelos atômicos. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!